Eu sou a Sol, do canal Sol Zambelli, e estou aqui para nós continuarmos a falar da metafísica da saúde. Qual é a emoção que você tem que ao longo do tempo acaba por se materializar num problema no seu corpo físico. Nós temos falado sobre rinite, sinusite, a voz, né? E agora nós vamos dar continuidade falando sobre as disfunções da fala, né? Contenção dos impulsos. Os problemas nas cordas vocais, elas afetam pessoas reprimidas, que se castram do direito de expressão, né? Elas não se sentem em condições de se defender, de se colocar a ponto de se sentirem protegidas com aquilo que elas vão expressar. Mostram-se tímidas, mas na verdade não é uma timidez, são pessoas que são oprimidas. Elas têm medo de falar, elas têm medo de expressar aquilo que elas pensam e aquilo que elas sentem, certo? Por trás dessa aparente timidez também existe uma grande dose de orgulho. A pessoa não se integra na situação, se esconde atrás do silêncio e evita se expor para não correr o risco de ser ridicularizado ou não aceito. Dentro das dificuldades da fala, existe a gagueira, calos nas cordas vocais, perda temporária de voz, rouquidão. A gagueira, por exemplo, é a incapacidade de falar por si mesmo, se sente tolhido e às vezes de forma incisiva na sua expressão. É de fundo totalmente psicológico, geralmente causado por algum trauma emocional. Então, é uma delicadeza que o ser humano tem e como ele reage àquilo que o afeta. Né? A pessoa gaga, ela não se solta, ela não é espontânea numa conversa, ela reprime o fluxo da informação que ela está gerando, né? Ela segura, ela não se sente em condições de falar, de verbalizar. E quando faz, é com muita dificuldade, a pessoa sofre para expor aquilo que pensa, aquilo que sente. Então aí vem a gagueira. Né? Então, ser incentivado, fale o que você pensa, tenha paciência, escuta com calma, porque tudo isso é muito importante, a pessoa não se sentir julgada nem ridicularizada. Então, tudo faz parte, né? Da mesma forma, tudo que a gente faz, gente, que envolva a fala, você tem que prestar muito atento sempre, porque você não sabe como o outro vai receber isso, né? O calo nas cordas vocais, por exemplo, elas significam revolta e aspereza na forma de falar. Olha que interessante. E o enrijecimento das cordas vocais, né? Essa condição ela provoca uma rigidez na maneira de falar, pronunciando palavras agressivas, reprimindo a ternura na expressão verbal. Então são aquelas pessoas duras. Elas falam, você já sabe que ela tá brava, tá irritada, porque a voz dela tem um ranço, né? A falta de firmeza interior ou de uma segurança que faça com que você se sinta competente, né? Faz com que a pessoa tente impor respeito através da voz e eles não conseguem. Vale lembrar também que o respeito é adquirido muito mais pela postura, né? E não pelos berros. Por isso, nós procuramos preservar a boa condição emocional em lugar de forçar a expressão verbal, gritando e impondo as coisas no grito, na marra. Isso aí revela uma insegurança, um medo da vida, né? Então, quer dizer, se analise, se observe. Por que você grita? Né? Por que esse tom de voz? A revolta e a indignação, quando elas são expressas pela via oral, pela fala, geralmente ela vem de uma forma grosseira, vem com estupidez. E essa estupidez, essa grosseria, é um fator metafísico desencadeador da calosidade nessa região do corpo. É um dos motivos do calo nas cordas vocais, certo? Então, não seja bruto, não grite, não fale palavras pesadas, porque com o tempo, a sua fala, você vai ter problema na sua fala. A laringe, né, a irritação por não conseguir se manter, por não conseguir que a sua força de expressão tenha um significado e gere mudanças, né? Aí a pessoa se frustra porque ela não consegue falar o que ela pensa. E quando ela consegue, ela não se sente reconhecida, né? Então a laringe é um problema. E quando ele é crônico é porque situações se repetem ao longo de uma vida inteira da mesma forma, certo? A condição metafísica que envolve essa doença, ela vem acompanhada da dificuldade de expressar verbalmente aquilo que sente. A pessoa fica enfurecida, fica com raiva, fica irada, fica brava, mas ela não consegue falar sobre o problema e expor o seu ponto de vista. Essa irritação pode tanto causar uma infecção nos brônquios, que está ligado também à expressão, a ar, oxigênio. Gente, ou nas fossas nasais, quando afetar a laringe, causando a laringite, né?
o uso exagerado da voz. Então, tudo aquilo que é excesso também vai produzir um efeito colateral. A rouquidão, por exemplo, ela demonstra uma dificuldade da pessoa em defender as suas ideias, os seus objetivos, né? Seguida de sentimento de inferioridade. Minhas ideias, os meus objetivos não são bons o suficiente, não sou ouvida, não falo o que precisa a quem interessa. Além do sintoma da laringe, né? Que existem pessoas que são frequentemente roucas, porque elas não conseguem se sentir ouvidas, certo? O pigarro, a coceira, tudo isso são padrões internos que impedem a pessoa, por razões mil, de se expressar, de falar, né? Então a pessoa se incomoda, não consegue, quando fala tem a rouquidão. Então são muitas coisas que são expressas nesse tipo de diagnóstico, mas principalmente o não conseguir se colocar através da fala, através de expressar a ideia ou expressar aquilo que sente, né? Então são pessoas que de alguma forma, por N razões, se sentem tolhidas. E isso é uma coisa muito séria. Então é isso, gente. Não grite, fale com calma, não use palavras de baixo calão, seja suave naquilo que você vai dizer, tanto no conteúdo como no tom, né? Porque às vezes você pode falar, mas tem que ser verdadeiro, tem que vir daqui. Aquilo que não é gerado por uma emoção verdadeira não funciona e acaba gerando doença. Então vamos nos expressar, vamos nos colocar, vamos permitir que os outros se expressem, vamos ouvir, para que ele perceba que o que ele está expressando tem importância para nós. Né? Você está falando com alguém, você vê que a pessoa não está prestando atenção, você fala, né? E quando você fala, você vê que a pessoa está te olhando, está prestando atenção em você, você se sente considerado, você se sente mais seguro para continuar a expor aquilo que você está falando, o que você está fazendo, né? Então, vamos ajudar as pessoas a verbalizarem, a se posicionarem, vamos verbalizar e vamos nos posicionar, porque tudo isso é saúde. Então é isso. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e muito obrigada. Boa noite.